E hoje eu tô de volta para falar de Mestres do Ar, para falar dos últimos episódios da série. E eu já começo esse vídeo pedindo desculpas a você que é meu inscrito e que não perde um vídeo aqui do canal. Bom, eu viajei e infelizmente acabei atrasando a crítica dos episódios finais. Sou rica! Mas embora eu estivesse na Itália, eu estava lembrado das críticas. Bom, é uma brincadeira, infelizmente. Tá bom. Hoje é dia de análise do 8º e 9º episódio, ou melhor, penúltimo e último capítulo. E como vocês sabem, o vídeo vai ter spoilers. Quem está acompanhando aqui as críticas semanais sabe que eu detalho cada situação do capítulo e hoje não será diferente. E eu vou te contar, foi emoção até umas horas. Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. Me diz aqui nos comentários o que você achou do final da série, eu vou adorar ler a sua opinião. Bom, agora deixa eu me apresentar para você que caiu de paraquedas aqui como Rosenthal. Eu sou Porpino, o que sempre traz as novidades dos filmes e das séries, e aqui tem conteúdo novo toda semana, então já lembra de se inscrever aí no canal para não perder nada. E abrimos o penúltimo episódio, mais uma vez, com a narração do Crosby, porém dessa vez inserindo novos personagens de outra linha de ataque ao contexto. Eles eram conhecidos como Tuskegee Airmen. E voltamos mais uma vez para o núcleo dos Bugs. Egan continua cada vez mais insatisfeito com a situação que estão, no entanto, Clevin tenta ver um lado positivo e é mais cauteloso nas consequências de uma fuga. Temos que ter paciência. Nesse episódio, o Crosby comeu o pão que o diabo amassou. O cara teve que trabalhar 3 dias consecutivos sem dormir e você fica aí reclamando que não recebe hora extra. Bom, isso era porque ele era responsável pelas navegações de todas as rotas. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Eram cerca de 200 missões e todas precisavam de plano de voo e mapas. E embora toda a correria, o Crosby ainda tentava manter contato com a Sandra. Mas a relação dos dois não foi a lugar nenhum, infelizmente, ou seria felizmente, né, já que ele é casado, e vimos que a Sandra deixou uma carta para ele em seu local de encontro. E bom, sobre a Sandra, ninguém sabe o que aconteceu com ela após o término, não tivemos mais notícias dela. Crosby trabalhou sem parar, mesmo com orientações para descansar, até que seu corpo, já não aguentando mais, veio ao chão. Preciso fazer mais umas coisinhas. Mais uma vez, o episódio reforça o quanto o Crosby era um excelente profissional e o quanto ele dava tudo de si por tudo isso. Voltando para o núcleo do Clevin, as coisas estão ficando cada vez mais tensas por lá e o Egan está ficando cada vez mais revoltado com toda a situação. Essa revolta porque as pessoas estão agindo como se tudo estivesse bem e temos uma pequena briga entre Clevin e Egan. Eu confesso que quando vi o preview, imaginei que isso era uma armação para a fuga, inclusive eu cheguei a mencionar aqui com vocês no meu vídeo passado, mas bom, eu estava errado, tem que ter humildade para assumir. É verdade. É que a relação de amizade desses dois caras é tão forte que você não imagina eles nesse contexto. Eu achei que você não ia acordar nunca mais. Crosby finalmente acorda, ele trabalhou 3 dias consecutivos sem parar e aí ele compensou dormindo 3. Bom, eu nem sabia que dava para dormir tanto tempo, mas também, né, eu nunca fiquei 3 dias consecutivos sem dormir. Glória a Deus, glória a Deus. Na cena, Rosenthal comenta que o céu era deles. Eles já começam a ter uma perspectiva maior de que podiam estar muito próximos da vitória, já que não haviam mais caças alemães e executaram as missões com êxito. Rosenthal está fazendo menção ao dia D neste momento. Enquanto isso, no núcleo dos Bugs, eles perceberam que os alemães estão ficando cada vez mais encurralados e ganharam mais força para lutar. Já nesse núcleo aqui, a missão foi extremamente complexa e também perigosa. Tem até um momento um pouco cômico, onde um dos membros fala que as possibilidades de voltar são praticamente zero. E velho, esse cara é genial, ele prova cada coisa que ele está falando, mas mesmo assim não teve jeito, eles tiveram que ir, mesmo contudo indo contra. Perderíamos 1 tonelada, mas ainda não chegaríamos na distância necessária, senhor. Tem razão, Tenente Macon. Vai ser por pouco, é verdade. Infelizmente, né, todo mundo acaba se f***. Muitos deles morreram e outros foram capturados. E os que foram capturados vão parar no mesmo cenário onde estão os Bugs. E o cara que é artista logo tem um papel muito importante. O Clevin percebe seu talento e logo convida ele para desenhar os mapas da região para preparar os soldados para a marcha.
A propósito, esse menino é muito fera, dá só uma olhadinha na arte que ele fez. E surge então uma amizade entre o Cleven e o Alexander Jefferson. E aí, o Cleven? Major, me chamam de Buck. 100º Grupo de Bombardeiros. Segundo Tenente Alexander Jefferson, Grupo de Caças 332. Pode me chamar de Alex. Em seguida, temos a galera se preparando para um possível embate corpo a corpo e em paralelo temos o Alexander desenhando as rotas escondidos. Então temos uma conversa do Rosenthal e do Crosby, onde vimos que ele tem medo que sua relação tenha sido afetada e nesse momento o Rosenthal comenta que nada é como era e só reforça o quanto todos os personagens estão devastados nesse contexto. E agora eu vou conversar um pouquinho sobre o último episódio que, a propósito, deve ter tirado as lágrimas de muita gente. Bom, o episódio é surreal e, na minha humilde opinião, é o melhor episódio da temporada e um dos melhores finais de série. Tudo foi excelentemente bem construído, com cautela e tudo fica amarrado. A produção jogou suas sementes e no final a gente colhe um episódio repleto de drama. Mas o mais interessante é que a produção não te força a chorar, não apela pelo sensacionalismo, não vem com um monte de frases forçando um sentimentalismo. O que acontece é que nessa altura você ficou tão apegado a essa história, tão apegado a esses personagens, que a lágrima simplesmente escorre. Tem um momento extremamente forte nesse capítulo, mas bom, vamos com calma. Tô nervosa, cacete! Eu sei. E no início temos, isso mesmo, a narração do Crosby. Não me diga. E no céu, a 8ª Força Aérea voava sozinha. Éramos os verdadeiros mestres do ar. Esse momento que ele fala que eles eram os verdadeiros mestres do ar é de arrepiar. Bom, nessa altura todos já têm uma grande perspectiva de que tudo está prestes a terminar. Mas ainda não terminou e aqui temos o avião do Rosenthal sendo atingido. E ele tendo que se jogar de paraquedas e a propósito, que cena perfeita, dá só uma olhadinha nisso. E o Rosenthal cai exatamente na Rússia. Bom, até aí tudo bem, o problema é que o cara cai bem no meio do campo de batalha. Mas por sorte ele foi encontrado pelos aliados russos. E esse momento provou que fazer Fisk pode salvar a vida de um homem. Vou te dizer então. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. Eu tinha brincado sobre uma propaganda de Coca-Cola na série, mas não é que ela veio. Amerikansky! Roosevelt! Stalin! Coca-Cola! Rosenthal apelou a um tudo para que os aliados entendessem que ele era um americano. E aí, né, por que não citar a Coca-Cola? Bom, se isso fosse no Brasil, as coisas seriam diferentes. Caipirinha, samba, futebol. Que decepção. Eu te criei pra isso não. Estereótipos à parte, vamos para o núcleo do Cleven e do Egan. E a marcha começa com os aliados chegando cada vez mais perto dos alemães. Eles fogem para o centro da Alemanha, levando os soldados como reféns. E tem um momento bem tocante onde um soldado alemão cai no chão e o judeu o ajuda. Esse momento só serve para mostrar o quanto os alemães eram cruéis e só ressalta as várias conversas que tiveram na série sobre os alemães merecerem ou não merecerem os ataques. Já na base temos um pouco de tensão, onde Crosby mostra pulso firme com outro soldado, apresentando mais uma camada desse personagem. Eu sinto que o 8º episódio teve um ritmo mais lento, eu diria que pra mim foi o episódio que eu menos gostei, né? Não dizendo que eu não tenha gostado do episódio, mas assim, se eu tivesse que ranquear, seria o meu menos preferido. Já o 9º, ele veio realmente com tudo. E chegamos então em um momento bem forte do episódio e tem que ter estômago para ver essa cena. Aliás, estamos falando de pessoas reais que morreram de uma forma extremamente cruel. Rosenthal encontra um dos campos de concentração. Esse momento é interessante porque mostra que nem ele sabia a dimensão das atrocidades de Hitler. Tem mais campos? Tem. Nossos camaradas acharam campos ainda maiores que esse. Foram feitos para matar gente, muita gente de uma vez. Muitas coisas foram descobertas já no final da guerra e outras coisas depois. E Rosenthal, vendo essa cena, só serviu para afirmar de que realmente eles estavam no caminho certo, que esses ataques deveriam realmente acontecer e que tudo, no final, era para um bem comum. Inclusive, ele ressalta que os alemães merecem isso quando volta para a base em conversa com o Crosby. As coisas de que essas pessoas são capazes. Não, elas merecem.
Já no núcleo do Cleven, os rapazes voltam a fazer uma outra marcha noturna e essa, inclusive, teve ataque de aviões aliados. E finalmente chegamos no momento em que o Cleven foge com outros 2 rapazes e quase que as coisas complicaram para o Egan, mas no final ficou tudo bem. Vai! Vai, Buck! Se manda daqui! Alto! Quando os rapazes chegam na floresta, são atacados por garotos alemães e tivemos a morte de um dos companheiros. A situação estava tão complicada para a Alemanha que estavam usando crianças para fazer os ataques e o pior de tudo é que ainda estavam sem munição. E temos uma cena muito tensa onde o Cleven fica no dilema se atira ou não atira no garoto, mas no fim o Cleven o deixa ir. Esse momento é semelhante ao momento em que o Egan não atira no menino e acaba sendo traído. E o Crosby dá notícia para o Rosenthal que vai ser papai. E esse momento é de suma importância porque tem diálogos muito interessantes que mostram o que cada um sentiam a respeito de tudo. Quem luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar um monstro. Porque se você encara o abismo vai lhe encarar de volta. Cleven então chega na base, mas as coisas estão pegando fogo, é lá no núcleo do Egan. E chegamos no momento mais importante da série, bom, na minha humilde opinião, talvez não o mais importante, mas sim o mais emocionante. Digamos que tudo que foi plantado a gente colhe exatamente aqui nessa cena. A cena em que o Egan remove a bandeira nazista e coloca a bandeira americana é muito linda. Tem uma simbologia muito forte de que o momento deles chegou e não precisa mentir que eu sei que você chorou muito nessa cena. Vai dizer que não. Bom, esse núcleo se encerra com a rendição dos alemães. Bom, já a cena da bandeira, ela foi dirigida de forma excepcional. A bandeira alemã caindo, a trilha sonora tocando a alma, os gritos de vitória, eles rasgando a bandeira alemã e o Egan lá em cima evidenciando os heróis reais que eles são. É de arrepiar. E se você não gostou dessa cena ou da série, eu sinto em dizer, mas você assistiu errado. Bom, e para quem achou que a emoção estava pouca, temos o retorno do Cleven aos céus, junto do Rosenthal e do Crosby. E também é um momento muito marcante para o Lemos, né, que nunca voou. A propósito, todos lá ficam abismados. Olha só as expressões desse menino. Muito linda. Impressionante, não é? Mas esse voo é muito lindo, porque além de ser um voo que marca o retorno do Cleven aos céus, é também um voo humanitário para distribuir alimentos para as áreas afetadas pela guerra. As tomadas são muito lindas, vemos o povo aclamando os americanos e também vimos os alemães honrando a trégua e não atacando os aviões. E no retorno para a base, quem passa as instruções de pouso para o Cleven é ninguém menos que o Egan. Torre de controle, repita, por favor. Câmbio. Ah, você me ouviu muito bem na primeira vez, Gale. Eu não estou acreditando. É um momento, além de cômico, de alívio e também belo. E aí o Crosby assume mais uma vez a narração e diz que se passaram alguns dias de ações humanitárias até que um dia... The designated head of the German state signed the act of unconditional surrender. A guerra finalmente terminou. Fim. A base então é fechada e todos voltam para casa para recomeçar suas vidas. Ou como disse o Crosby, começar. Aliás, eles eram pessoas totalmente diferentes nessa altura. Bom, a série também faz menção a todo mundo que não sobreviveu e que não teve a mesma oportunidade que eles de recomeçar. Perdemos muitos homens bons. Homens valentes. Eu ia para casa. Só queria que mais de nós também. Pessoal, foram muitas emoções assistindo ao último episódio e também escrevendo aqui essa crítica para trazer para vocês. Bom, a série é extremamente forte e emocionante. É um negócio. Essa é uma produção que, independente de quantas vezes eu vier assistir, eu sempre vou ter a mesma emoção forte que deixa o meu coração extremamente acelerado. E eu acredito que isso aconteceu com muitos de vocês que estão assistindo a essa crítica. E eu espero que vocês que me conheceram a partir da série continuem aqui no canal acompanhando meus outros conteúdos. Gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui do vídeo, deixando algum comentário ou que simplesmente veio assistir às críticas. Bom, e essas foram as críticas de Mestres do Ar e eu espero que vocês tenham gostado.
Asmei. Eu já estava tão acostumado de falar dessa produção aqui com vocês e com certeza vai deixar muita saudade. As saudades ficam, vocês sabem, né? Hoje eu encerro com essas imagens. Beijos e até a próxima.